Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, atualizando a nossa carteira de fundos imobiliários, beleza? Essa semana a gente já fez a atualização da carteira de criptomoedas e fizemos também, inclusive cripto que andou caindo esses dias aí ontem, negócio do Trump com a China de novo, negócio de taxação, andou caindo forte, até comprei mais um pouquinho de Bitcoin, tá bom? Falamos da nossa carteira de ações e hoje a gente vai falar da nossa carteira de fundos imobiliários, que é a nossa maior posição, beleza? Primeiro vamos dar uma passadinha rápida, como a gente sempre faz aqui. Questão aqui, ó, valor investido de 52.404, patrimônio 57.492. Enfim, variação aqui, lucro, coisa e tal, proventos, a gente consegue ver aqui também variação e rentabilidade aqui no investidor 10, enfim, mas a gente vai aqui para baixo, tá? Só para a gente já ir de cima para baixo, beleza? Vamos ver aqui o seguinte, ó, como tá na nossa distribuição a nossa carteira. Ó. A gente vê aqui, ó, que eu tenho 38%, quase 39% da nossa carteira em fundos imobiliários, que é a nossa maior posição. Diego, vamos aqui o seguinte, só para a gente já pontuar que de setembro do ano passado para cá, a gente foi diminuindo, não dando tanto foco a ficar aumentando muito a carteira de fundos imobiliários. Pelo contrário, a gente foi diminuindo aos poucos. A gente chegou ali a ter no começo 60% e foi caindo 50%, porque geralmente fundos imobiliários ele é uma boa porta de entrada para quem está começando em renda variável. Então ele geralmente porque ele é menos volátil, então recebe os dividendos todos os meses, então ele é, digamos, mais tranquilo para você começar na renda variável, e aconteceu comigo também. Então depois que eu fui me permitindo mais ações, ativos que são um pouco mais voláteis. E aí quando chegou ali para setembro, para cá, eu fiz algumas mudanças na minha carteira de fato, ela já vinha tomando forma nos ativos, mas eu fiz algumas mudanças pontuais que realmente mantiveram, né, de forma equilibrada dentro da minha percepção. Porque quando a gente estava falando de fundos imobiliários caindo ali no meio do ano passado ali, via muita narrativa, fundos imobiliários não vale a pena, fundos imobiliários não perde para a inflação e coisa e tal. E aí você fica pensando nisso. E você tem a narrativa de não querer ouvir e fala, não sei o que, papapá. Ou você tem a ideia de ouvir e falar, peraí, vamos ver aqui. E aí eu cheguei à conclusão que, de fato, assim, não é uma loucura que a galera fala. De fundos imobiliários, você perde para a inflação e tal. Porque, sim, eu tinha fundos imobiliários e tem muitos fundos imobiliários que, historicamente, perdem muito para a inflação. Alguns estão negativos há anos. Sacou? E são muitos FIIs aí que é muito falado. É garantido que vai continuar mal? Não, pode ser que recupere. Mas historicamente, olhando o passado dos ativos, a gente tem uma base muito boa para poder avaliar. E aí, nesse contexto, naquela discussão, eu tinha fundos imobiliários que realmente não fazia sentido para mim. Eu falei, porra, que merda isso aqui. E aí, eu fui buscando FIIs mais sólidos, mais antigos no mercado, enfim, eu fui buscando realmente, eu já tinha diversos fundos imobiliários desse formato, mas aí aquele outro que precisava sair, eu acabei tirando, beleza? Só pra gente pontuar que é um papo interessante sobre FIIs, porque daqui a pouco os fundos imobiliários começam a cair, volta de novo esse assunto, fundos imobiliários não vale a pena, beleza? Vamos aqui pra baixo então? Pra gente ver. E aí, dentro desse contexto da distribuição, eu fui pegando um pouquinho mais de apetite a ações, comecei a gostar mais de ações, enfim, fui colocando também ali exposição em ETFs, em criptomoedas, enfim. Então a ideia é diminuindo aos poucos. Então talvez até 40%, 35% nesse cenário de hoje, a minha cabeça, para ter exposição em fundos imobiliários. E aí, até esse dia no comentário, o cara falou assim, Diego, eu tô começando agora, mas eu gosto só de fundos imobiliários e tal. Cara, bacana fundos imobiliários, porque eu recebo dividendo todos os meses, ações não é legal porque paga de vez em quando. Cara, então, isso é uma percepção que eu reavaliei, porque ações, tem muita ação pagador de dividendos demais e com potencial de valorização absurdo. E aí, quando você fica preso só a fundos imobiliários, você perde uma coisa que é a projeção de aumento de patrimônio, que é o que a gente precisa também. Se você tem construção de patrimônio, você precisa também de valorização. Então, com os fundos imobiliários, como eles distribuem os dividendos ali, boa parte em dividendos, então eles têm potencial de valorização menor num todo. Então, e aí a questão, você só está focado em um segmento que é só FIIs. Quando cai, você fala, caramba, o que eu faço?
Então, quando você distribui melhor dentro da sua estratégia, sabe? Tem gente que quer 30%, outra que quer 40%, ou 25%, enfim. Encontre qual é o melhor perfil de estratégia para você e vai, sacou? Então você monta. No meu cenário hoje, essa é a ideia melhor que eu encontrei. Pode ser que eu reajuste amanhã? Sim, de boa. Não sou um cara que, nossa, eu não aceito opinião, minha opinião já é formada. Não, mano. Eu tô sempre querendo aprender, ouvir, e se eu tiver que mudar, a gente muda e vamos em frente, sacou? Mas eu tenho hoje as minhas consciências, assim, uma coisa mais focada mesmo. Falar, pô, é isso aqui que eu quero, beleza? Vamos ver aqui, ó, a nossa carteira de ações. Cara, hoje eu falei um bocado aqui, mas foi importante falar essa troca de ideia aí, beleza? Vamos ver aqui, ó, a nossa carteira nesse momento. A gente são 8 fundos imobiliários, tá bom? É essa a ideia mesmo que eu quero ter. Eu tenho aqui um patrimônio de R$22.200. Então eu passei dos 22 mil investidos, tá bom? O que é relevante. E aí entra também aquela ideia, né, de falar assim, pô, uma coisa é sentir oscilação de uma carteira, enfim, com R$1.000, com 5 mil. À medida que seu patrimônio vai aumentando, a percepção da oscilação ela tende a aumentar também. Né? Tipo, 5%, 2% de 2 mil é uma coisa, 2% de 20 mil é outra. Então você começa também a tomar uma consciência. Eu, particularmente, comecei a tomar um pouco mais de consciência de também buscar proteger um pouco mais também. Né? Porque quando a gente começa, a gente está focado muito em ganhar. Só que o mais importante é também não perder. Sacou? Então é essa a ideia que eu tenho. E aí eu tenho 8 fundos imobiliários. Eu vou mostrar para vocês quais são esses FIIs aqui que eu tenho atualmente, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui o KNRI. Peraí. Eu tenho aqui o KNRI, que é um fundo híbrido, tá bom? É um fundo da Quinéia, é um fundo que eu gosto muito. Eu tenho 25 cotas desse FII. Esse FII aqui ele é um FII híbrido, né? Então ele tem galpões, ele também tem lajes corporativas, que eu não sou muito fã de lajes corporativas, então eu tenho dentro dele. Então dentro do KNRI, de alguma forma, eu já tenho distribuído ali prédios comerciais, enfim, que é o KNRI. Tá bom? Variação. Deixa eu botar aqui o preço médio, que a galera às vezes gosta de ver negócio de preço médio. Cadê aqui, ó? Vou botar aqui, só pra gente ver. Cadê? Preço médio. Tá bom? Não é uma coisa que honestamente eu não fico muito agarrado não, mas eu vou colocar para vocês aqui, ó. Então vamos lá. Tá aqui, ó. KNRI eu tenho 25 cotas, preço médio aqui tá lá no 156, o preço atual 145. Eu não tenho comprado muito o KNRI, porque dentro da estratégia não é o momento de estar comprando para distribuição da carteira. Mas às vezes eu vou lá e compro uma cotinha, né? Então assim, também não dá para sair comprando 20 cotas dele agora, porque eu nem tenho como com esse aporte. Então tá tudo de boa, tá bom? Então ele tá com a variação negativa aqui de 6%. Ele já chegou a ter 12, 13, sacou? Então ele teve muito pior e aí foi subindo, foi comprando, foi subindo, enfim, tá bom? E ele tem aqui, ó, um dividend yield de 8,25, tá bom? Um saldo de 3.644, tá bom? E aí a questão do dividend yield, vocês vão observar que eu não tenho um dividend yield de ativos assim muito 16%, 17%, coisa e tal, porque geralmente esses FIIs, pelo menos na minha vivência no mercado, eles são mais arriscados, tá? Ele tem riscos maiores e eu não estou muito afim de ficar com muito risco em fundos imobiliários, não. Até porque, cara, a ideia é você aqui é um imóvel que te paga aluguel todos os meses. Então não é para ter esses excessos de riscos. Aí eu tenho ações, eu tenho outros ativos. Essa é a minha percepção. Então eu quero ativos mais sólidos mesmo, um pouco mais serenos. Tem oscilação, mas não são tão vida louca. Nada impede que um deles possa dar um problemão, mas dentro do contexto, na minha opinião, são bons FIIs. Tá bom? Vamos ver aqui agora, eu tenho depois o HGLG, que é um fundo imobiliário também muito conhecido aí, né? Muito famoso, tá bom? Tá com a leve variação negativa aqui, ele tem aqui o dividend yield de 8,23, tá bom? PVP aqui, por exemplo, do KNRI, 0,89, né? Tá atrativo de comprar, tá em tempo de comprar de boa ainda. Mesma coisa que o HGLG, também tá abaixo do preço, tá bom? Vamos para baixo aqui. Eu tenho o BTLG, né? O HGLG é de galpões, o BTLG também é de galpões. Eu tenho 32 cotas, tá bom? O preço médio dele aqui, ó, preço atual R$103, leve variação positiva, tá com o PVP cravadinho ali no 1, tá bom? E o dividend yield de 9,11, eu tenho 3.300. Vamos agora para o XPML11, que é um fundo de shopping, tá bom? Eu tenho 31 cotas, também tá levemente negativo aqui. Se a gente vai observar que a maioria dos meus FIIs, cara, são base 100, tá? Eu só tenho 2 base 10.
Também o PVP 0,94 continua atrativo para comprar. Então a gente consegue ver que dos 4 ainda tá legal de comprar, tá bom? E um dividend yield de 10,43, tá bom? Vamos ver aqui outro, o VISC11, também que é um fundo de shopping. Eu tenho 26 cotas, também aqui com a variação de 8% positivo, tá bom? Ele já aqui com 2.800, tá com o PVP também atrativo, 0,88 e o dividend yield de 8,87, tá bom? Vamos agora aqui um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver aqui que a gente tem, por exemplo, aí os fundos de papel. A gente tem, por exemplo, o KNCR11, que na minha opinião é o melhor fundo de papel, né, que eu gosto da gestão da Quiné também, que é show de bola, tá bom? Levemente positivo aqui, ele tá com PVP de 1,3, por isso que eles foram ficando um pouquinho mais para baixo, porque não vai dando muita oportunidade de comprar. Se a estratégia pedir para comprar tiver o momento, aí eu também não fico muito preso a PVP não, tá bom? Porque geralmente eu vou ali e compro uma cota, sacou? Então eu não fico extremamente preso a isso, eu não compro de jeito nenhum. Se te pedir para mandar, na estratégia a gente acaba comprando, mas ainda não é o momento, tá bom? Então aqui o dividend yield aqui dele é de 13,14, bom pagador de dividendos, o KNCR11. Depois disso, eu tenho também o MXRF11, eu tenho aqui 290 cotas, o fundo ali base 10, né, o maior fundo da bolsa no contexto de número de investidores, de cotistas, tá bom? Ele está aqui levemente positivo, e a questão também do PVP, né, de 1,1 e um dividend yield de 12,12, tá bom? E o ALZR11, que é o FII que chegou mais recente, né, para finalizar ali o nosso contexto de carteira nesse momento, é o ALZR11, que é um fundo híbrido. E eu pensei no ALZR11 por alguns motivos. Ele estava ali com um PVPzinho atrativo, dentro daqueles que eu estava buscando, que eu queria ter ali um fundo imobiliário que tivesse exposição em renda urbana. E o ALZR11 ele tem uma exposição em renda urbana. Não me lembro exatamente a porcentagem, mas ele tem renda urbana, ele tem galpões logísticos, ele tem galpões refrigerados, ele tem em relação ao hospitalar, acho que não me engano, imóveis lá no Albert Einstein. Então ele é mais distribuído, como ele tem renda urbana, dentro do que naquele momento que eu achava interessante para aquele momento, eu decidi por ALZR11, que é um fundo também que eu acho interessante, tá? Que eu acho bacana. Então, colocou. Eu vou comprando aos pouquinhos para a gente aumentando depois a posição dele aqui, à medida que a nossa ideia de carteira for tomando forma, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa distribuição, para a gente ver como está nesse momento, ó. A gente vai ver a distribuição da carteira, a gente gosta de mostrar aqui, ó, como está distribuído, ó. KNR 16%, HLG 15%, 14%, a mesma coisa que a gente vê das ações, tá? Não tem uma discrepância muito grande dos ativos, né? Se a gente for ver aqui, ó, no gráfico Pizza, tá mais distribuído, porque eu tive um período onde eu tinha, por exemplo, 30% no KNRI, sacou? E o resto nos outros. Então estava muito assim. Hoje eu tenho a ideia de ter mais um pouquinho distribuído dentro da minha estratégia que eu encontrei, beleza? Vamos ver agora os dividendos. O que eu recebi dividendos até aqui, como está essa evolução somente para fundos imobiliários, beleza? Vamos ver aqui, ó, tipo de ativo, vamos dar uma olhadinha aqui. Todos os ativos não, eu quero FIIs. Vamos abrir aqui, ó. Fundos imobiliários. Vamos botar aqui num todo. Ó, e aqui a nossa evolução de dividendos mensal em relação a fundos imobiliários. Então a gente vai ver aqui, ó, no primeiro mês, ó, 70 centavos, no meu primeiro mês de dividendos. E aí foi subindo, 8 e pouco, 9, aí passou dos 10. E essas pequenas metas, cara, é muito maneiro para FIIs. Focar em pequenas metas, chegar nos primeiros R$10, chegar nos primeiros R$50, chegar nos primeiros 100, chegar a R$500 no ano, R$200 no ano, enfim, essas pequenas metas, cara, são muito mais maneiras do que ficar aí, eu quero chegar, eu tô recebendo um centavo, eu que tô aqui na minha meta agora é chegar em 100 a R$200, cara, vai demorar, então vai aos pouquinhos, isso vai te dar gás, vai te animar emocionalmente para seguir em frente, comprando as tuas cotas, seguir em frente nessa jornada. E aí segue a nossa escadinha. Olha só que escadinha maneira, né, cara? Bem maneira. E aí mês passado, por exemplo, eu recebi 190. Lembrando que a nossa carteira não é focada só em dividendos, tá? Não é só em FIIs e nem só em dividendos. Então tem ações focadas em crescimento, tem renda fixa, que também paga
juros ali, né, que é renda passiva também. Enfim, tem criptomoedas, então não é uma carteira 100% focada em dividendos. E esse mês, atualmente, aí tem 134 para receber, eu não recebi nada. Vamos ver de forma anual como está essa evolução. Ó. No primeiro ano eu recebi 227 de dividendos em FIIs. No segundo ano eu já bati minha meta, que era passar de 1.000. Eu recebi 1.026, foi na tábua da beirada ali em dezembro, tá bom? Mas, pô, fiquei muito feliz com essas metas que eu falei, das pequenas metas de você alcançar. No segundo ano de 2024, eu recebi 1.886. Mano, e aí eu fico pensando aqui, cara, eu trabalhei pra caramba a vida inteira pra eu receber, cara, um 13º no final do ano. Cara, era uma ansiedade doida pra chegar aquele dia pra receber. E também era assim, né? Eu recebia o 13º, no dia seguinte já tinha torrado ele todo. Pra comprar mais coisa, pra pagar dívida, enfim. E eu tá recebendo hoje isso de dividendos. Cara, é uma coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida, irmão. Não era pra mim, sabe? Aquela coisa, não, Diego, isso aí não é pra você, esquece. Meu irmão, isso aí é pra nego do dinheiro, é pra playboy, não é pra turma. Então é muito maneiro isso, sabe? E esse ano eu já recebi 1.700, entre receber e recebidos, 1.710. Então a expectativa que a gente passa ano passado, quem sabe aí eu acho que vai dar pra bater os 2.000, um pouquinho mais de 2.000 até o final do ano. Vamos aguardar, beleza, galera? Então, cara, essa é a nossa carteira, sacou? Vamos ver aqui a questão aqui do patrimônio aqui pra gente ver, que vai falar aquela distribuição que a galera às vezes gosta de comentar, né? Que é essa, cadê os FIIs? Pra galera ver aqui que é o seguinte, ó. Ó, tipo, né, que é importante aqui, ó, fundo de tijolo 74%, fundo de papel 25%. Eu quero ter um pouquinho mais de fundo de papel, mas como não tá muito bom de comprar, até pensei, cara, em vender o MXF11, pegar um outro fundo de papel, e eu vi alguns aí que talvez seja interessante, mais descontado, mas eu quero segurar um pouquinho, vou ficar mexendo nisso agora não. E aí, por segmento, a gente vai ver aqui também a mesma coisa. Galpões logísticos 30%, olha a distribuição. O híbrido 29%, tá bom? Shopping varejo 27% e títulos de valores imobiliários 2%. E aqui um ponto, tá? Tanto aqui no tipo quanto no segmento, eu não tenho certeza, mas o fundo de papel, o MXF11 ele entra como fundo híbrido, tá? Então ele entra aqui também MXF11, ele não entra como fundo de papel, tá bom? Ele não vai entrar aqui. Então ele entra como fundo de papel, então aumentaria a posição no fundo de papel ali, beleza? E no híbrido ali, ó, eu tenho ali lajes corporativas, eu tenho ali renda urbana, tenho na questão hospitalar, enfim, tem mais galpões logísticos aqui também, dentro dessa nossa carteira atualmente, beleza? Então, galera, essa é a nossa carteira atual de fundos imobiliários, patrimônio, e a gente segue firme na nossa jornada aí. Se você ficou até o final do vídeo, eu peço humildemente que você não vai nos incentivar pra caramba a se inscrever no nosso canal, a compartilhar e a curtir, a comentar principalmente. Fica à vontade também para comentar o que você acha da carteira aí, fica à vontade para falar da tua carteira também, beleza? Vai nos incentivar pra caramba. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!